Irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos juntos, como é bom, né? Na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E esta noite nós queremos, juntos com os irmãos, pensar, já que estamos num dia tão especial, né? Dia dos Pais. Pensar um pouquinho sobre a influência que um pai exerce em seu filho. A influência que um pai exerce sobre seu filho. Eu quero começar com uma pergunta extremamente simples. Meu querido pai que aqui está, o que seu filho anda escutando sobre você? Às vezes eu paro e penso, quanto à minha própria pessoa, o que meus filhos escutam, o que dizem de mim? E essa é uma questão relevante. Se não fosse relevante, nem Jesus Cristo um dia tinha perguntado aos seus discípulos o que estavam falando dele. Porque houve um dia, sim, irmãos, que Jesus chama seus discípulos, em particular, e diz assim, o que estão falando sobre mim, né? E daí é que vem a declaração sobre a igreja. Meu amado irmão, o teu filho escuta o que sobre você? Qual o impacto da minha vida e da tua vida na vida dos nossos filhos? Porque, na verdade, nós somos exatamente aquilo que muitas vezes dizem que nós somos. E houve um pai, amados irmãos, que recebeu o maior testemunho de todos os tempos sobre sua vida na presença do seu filho. É interessante, né? É interessante. Que pai é esse? Eu quero conversar com você sobre Abraão, e eu peço que você, mesmo sentado, abra a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 22. É lógico que o texto sagrado é por demais conhecido. Ali Abraão já conta, no mínimo, entre 115 a 120 anos. Olha que alegria, né? Por baixo, de 115 a 120 anos. E o cálculo é simples de fazer. Porque Gênesis capítulo 21 diz que, versículo 2, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Na sua velhice. E, continuando o capítulo, ao tempo que tinha determinado que Deus lhe disse que teria um filho. O versículo 4 diz assim, e Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado, em versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E aí, entre o capítulo 21 e o capítulo 22, segundo alguns estudiosos, existe um medear de tempo de 15 a 20 anos. Por quê? Porque depois que Deus cumpre sua promessa de dar a Abraão um filho, chamado Isaque, o filho da promessa, o filho da herança, Abraão que já tinha 100 anos, Abraão passa por alguns momentos difíceis. Ele faz uma festa de desmame, que segundo a tradição era entre 7 a 8 anos, e aí ele vê seu filho mais velho, Ismael, rindo do filho mais novo, e aí o problema. A mãe de Isaque
não ficou nada satisfeito com o sorrisinho e a crítica e o deboche de Ismael. Você não pode se esquecer que Ismael era filho de Abraão com Agar, a escrava. E simplesmente Ismael, que nessa época contava com 14 anos, simplesmente ri do seu irmão menor. E a mãe, qual é a mãe que quer ver o filho menoscabado, passando por um bullying, seja ele bullying familiar? Qual é a mãe que quer? A mãe simplesmente disse, dá um jeito e acaba com esse problema, dá um jeito e acaba com tudo isso. E aí Abraão tem que, infelizmente, mandar seu filho Ismael embora, seguindo uma ordem de Cristo. E veja que entre o capítulo 21 e o 22, que é onde desejamos esta noite pensar com os irmãos, me dei então de 14, 15 a 20 anos. E veja que Abraão agora está em felicidade absoluta. Seu filho é um rapaz vistoso, forte, robusto. Isaque, tal como Cristo e um tipo de Cristo, crescia sim em aparência, em formosura, em beleza, mas também em graça. Também em graça. Abraão sempre foi um pai que, ao cuidar do seu filho da promessa Isaque, sempre lhe ensinou a palavra de Deus e as coisas espirituais. E o texto aqui, no capítulo 22, nos faz compreender perfeitamente isso. Porque Deus, que deu a Abraão Isaque, diz agora a Abraão, eu quero o teu filho num altar. E eu quero que você sacrifique o teu filho. A ordem era aparentemente contraditória. Alguma coisa estava errada. Em Gênesis capítulo 12, Deus tinha dito a Abraão, eu quero que você saia da tua terra, da tua parentela, para a terra onde eu vou te enviar, e lá far-te-ei uma grande nação. Bem, já cheguei onde ele quis me enviar. Cadê a nação? Abraão reclama. Em Gênesis 17 e 18, Abraão reclama. Abraão olha para Deus e Abraão diz, vem cá, cadê meu filho? Quem vai herdar tudo é meu mordomo Eliezer, o Damasceno? Deus disse, não, peraí, tenha calma. Olha para as estrelas do céu. Tu as pode contar? Ele disse, não posso. A areia do mar, podes tu contar? Não posso. Assim será a tua descendência. Então, quando Isaque nasce da absoluta impossibilidade física. 10 anos mais nova que Abraão, com 90 anos já tinha cessado qualquer possibilidade de gerar filhos. E Abraão olha para sua esposa e vê o impossível. Cristo se apresenta a ele, diz que 1 ano depois a criança ia nascer, e que o nome ia ser Sorriso. E Sara rindo, a criança passa a ter o nome de Isaque. Isaque nasce. E o nome é Sorriso. E que história agora é essa de Deus simplesmente dizer, eu quero teu filho em holocausto? Abraão sabia o que era o holocausto. O holocausto era o meio pelo qual se adorava a Deus, e se tinha comunhão com Deus, e se pedia perdão por todos os pecados na época de Abraão e durante todo o Velho Testamento. O holocausto implicava em se levar um macho do rebanho, o melhor, sem defeito. E no holocausto, primeiro, se retirar a cabeça do animal. Então, a primeira coisa que Abraão tinha que fazer com Isaque, lhe cortar a cabeça.
Segundo lugar, esperar que todo o sangue descesse. Ele teria que esperar o sangue completo de Isaque ser derramado. Depois se abria o animal na longitude torácica e se retirava do animal todas as partes. As imundas se jogava fora, as não imundas se queimava durante o dia inteiro, porque subia como aroma suave a Deus. Ele teria que fazer isso com Isaque. Isso era o significado: apresenta teu filho no altar. Eu quero o teu filho no altar. E Abraão não discute. Abraão nada fala. Abraão nada diz. 3 dias de caminho, talvez silencioso ao Moriá, sai Abraão, sai Isaque e 2 servos. Como a expressão servo está em destaque no texto, no capítulo 22, com certeza um deles era Eliezer, o Damasceno. E a Bíblia diz que quando eles chegam ao pé do monte, Abraão diz: vocês fiquem, eu e meu filho subiremos. Escutem agora, escutem agora. Adoraremos e voltaremos. Paulo, ao falar sobre Abraão, Paulo diz estritamente desta parte que Abraão, o pai da fé, cria na ressurreição do seu filho. Cria que seu filho ia ser degolado. Cria que seu filho teria todo o sangue vertido. Cria que seu filho seria absolutamente aberto e o fogo comeria. Mas cria que Deus, que concedeu Isaque ante a impossibilidade absoluta e total, devolveria Isaque a ele, porque em Isaque seria chamada toda a geração. Isso está em Hebreus 11, 24. E Abraão crê que Isaque ressuscitaria. A história é por demais conhecida, não é? Mas nós vamos mudar o foco da mesma agora. Nós não vamos olhar a história por Abraão. Nós vamos olhar a história por Isaque. Menino de 15 a 20 anos. E porque os historiadores dizem que Isaque tinha entre 15 a 20 anos. Vamos juntos. Pegue Gênesis capítulo 22, versículo 5, que é onde parei na narrativa. Gênesis 22 e 5 diz: E disse Abrão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e meu moço iremos até ali. No mínimo, Isaque já era homem feito. Abraão fala a seus moços: eu e meu moço iremos. A expressão significa isso. E olha que interessante. E ali adoraremos, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha que fé, né? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. Aqui está a maior prova histórica de que Isaque tinha no mínimo 15 anos. Porque o peso da lenha era algo enorme. E Abraão, que teve Isaque com 100 anos, aqui tem no mínimo 115 anos. Não vai subir o velho com a lenha nas costas. O Moriá? O Moriá? Isaque, então, tem no mínimo 15 anos. Isaque é garoto forte. Isaque é garoto robusto. E sobe, então, com a lenha. E vem uma pergunta desconcertante. No momento em que Abraão toma o caminho de subir o Moriá. Porque o versículo 6 diz: E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. Abraão subiu então
só com cutelo para matar Isaac e com um fogo para depois queimar Isaac. Simples. Dentro de um aparato simples que preservava o fogo de todo o vento que faz ali no Moriá. E foram ambos juntos. Aí, à medida que foram subindo, Isaac, que sabia das coisas espirituais porque aprendeu com o pai, faz a pergunta desconcertante, versículo 7. Aqui, com certeza, um punhal invisível entra no coração de Abraão. Porque Isaac disse, versículo 7, meu pai. Aí dói, né? Meu pai. A expressão significa papai. A expressão significa paizinho. Meu pai. E Abraão disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro? Isaac perguntaria isso se Abraão dissesse que ele era o cordeiro. Abraão, pela fé, disse, versículo 9, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E caminharam juntos. Óbvio que 2000 anos o profeta Abraão, sem saber, dizia que o próprio Deus entregaria seu filho no holocausto eterno para a salvação de todos nós. Mas ali ele cria que algo ocorreria. E uma nova história surge. Vede o texto comigo. O texto para. O texto nada diz. O texto não relata se o pai explicou para o filho. E se o filho chora ou não chora. O texto não diz se o filho reclama. A cena do Moriá foi simples. De repente, nos holofortes da palavra de Deus, estava quem? Estava o garoto em cima do holocausto. Não havia sangue ainda. Não havia fogo. Havia um conjunto de pedras muito bem feitos. Escute isso. Porque um menino de 15 anos não é qualquer holocausto que o comportará. Havia com certeza muita lenha. Porque um garoto de 15 anos ou 20 anos deitado em cima da lenha, ou você tem um conjunto de lenhas muito fortes, ou então quebra. Mas o interessante é que quando você pega, o versículo 9 diz assim, e viera ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaac. Isaac não reage. Isaac não reage. Isaac é um tipo de Cristo que entrega a sua vida crendo na palavra do Pai. Não está escrito. Mas Abraão, com certeza absoluta, creio eu, Abraão disse, filho, o Deus do teu pai, que tu ouvistes falar até hoje, todas as histórias e narrativas que te passei, filho, pediu para te imolar. Mas o mesmo Deus do teu pai que pediu para te imolar é o mesmo Deus que disse que em ti viria toda a minha descendência. Eu creio que Abraão olha para seu filho e diz, não temas morrer, porque ele te ressuscitará. Eu descerei contigo. O menino não reage. O menino se deixa amarrar. Tu achas que alguém com 100 anos
Amarra um moleque de 15, de 16, 17, 18, como Isaac. Isaac, apesar de ser o filhinho do papai, era o administrador de absolutamente todas as coisas. Você acha que Isaac não brincava com o gado que o pai tinha? Você acha que Isaac não era homem forte? Não era homem robusto? Aos 40 anos, esse menino perde a mãe e foram buscar uma esposa para ele. A menina chamada Rebeca, agora sim, Rebeca entra, né? A menina de longe olha e quando vê aquele ser maravilhoso, barriga de tanquinho travada, aqui ó, músculo de primeira, pernas torneadas, ela chega para Elias e diz assim: ei, vem cá, é aquele ali? Quem é? Aquele é meu amo, minha senhora. Aí ela, para não dar bandeira, coloca e se diz não muito interessada, não é? Para não dar bandeira, né? Uma doidinha por Isaac. Não houve muita dificuldade para tê-la na tenda, né? Isaac era um homem lindo. Tu achas que com 15 anos um velho de 115 ia segurar um moleque? Isaac se entrega. Isaac se entrega. Isaac crê na palavra que Deus tinha dito a seu pai. E Deus é Deus. Deus espera Abraão levantar o cutelo, e Deus sabia que Abraão ia fazer. Deus sabia onde Abraão iria. E Deus sabia que Abraão degolaria Isaac de forma simples e rápida. E aí Deus grita: não faças mal. E aí Isaac escuta pela primeira vez a voz do Deus do seu pai. É aqui que eu quero. Eu não quero esta noite conversar com você sobre Abraão, pai da fé. Eu quero conversar com você sobre a viabilidade de eu e você obedecermos a Deus de forma tão extrema que nossos filhos escutem a voz do Senhor como nós escutamos. Que nossos filhos sejam impactados por Deus. Tu oras por teu filho, não é? Eu também oro. Tu clamas a Deus para que Deus se revele a cada um deles, eu também. Mas será que Deus não quer que teu filho escute a voz dele por intermédio da tua obediência? Será que somos capazes de qualquer loucura vinda dos céus, descida dos céus? Será que somos capazes de ter fé extrema no Senhor nosso Deus, a ponto de irmos às últimas consequências e nossos filhos serem parte disso? Isaac se preparou para a morte. Isaac se prepara para a morte. Isaac se prepara para a ressurreição. Isaac crê que Deus falou com o pai dele. Isaac crê que Deus cumpriria a promessa. Isaac crê que ele é, do qual viria o Messias. Isaac sobe sabendo agora que vai morrer e se passivamente submete à vontade de Deus, sem nunca ter ouvido
a voz de Deus. Ele ouvia a voz do Pai, que era acostumado a ouvir a voz de Deus. Você já imaginou o impacto no coração daquele menino? Pensa agora, pensa. Em nome do Senhor, pensa agora. Você já imaginou o impacto no coração daquele menino? Quando o pai levanta o cutelo, Isaac não estava de olho aberto. Porque só um filho morreria de olhos abertos e clamando Jesus Cristo. Isaac não. Isaac é um tipo. Isaac não é Cristo. Mas de repente ele ouve do céu a voz não do seu pai. Ele ouve isso aqui. Versículo 13. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Aí Isaac abre o olho, certeza. Tem uma voz diferente. Não há uma pessoa diferente, é uma voz diferente. E peraí, papai diz, eis-me aqui. Papai é um rei. Eis-me aqui a expressão de submissão. Quem é que fala com meu pai? Não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único. Você já imaginou como isso entra no coração de Isaac? Você já imaginou Isaac o resto da vida narrando isso para seus filhos, seus netos e dizendo: o avô de vocês ia me sacrificar, porque Deus determinou, o avô de vocês amava mais a Deus do que a mim. O amor de vocês era homem para servir a Deus. O avô de vocês era homem para crer em Deus. E o avô de vocês cria na minha ressurreição. Ou você acha que Paulo tira isso de interpretação sistemática da Bíblia? É lógico que não. Isso é tradição que chegou até Paulo. Todo judeu batia no peito e dizia: eu sou filho de Abraão. O orgulho era ser filho de Abraão. Um dia tentaram humilhar Cristo dizendo: nós somos filhos de Abraão. E você é filho de quem? Porque há uma história que tua mãe te teve sem homem nenhum. Tu é filho de quem? Tu é filho de prostituição, rapaz. Aí Cristo olhou e disse assim: espera que vocês vão ver quem é meu pai. Foi só a dica. Aí se levantaram para matar ele. Está em João 8. Judeu nenhum batia no peito: sou filho de Isaac, sou filho de Jacó, sou filho de Abraão. E depois completava, também de Isaac e de Jacó, mas Abraão era o centro. Você já imaginou que é esse menino passando por isso? A influência disso no resto da vida, a influência de simplesmente dizer: o Deus do meu pai não é qualquer um. O Deus do meu pai não é qualquer um. Deus do meu pai fala. E eu ouvi. Aí vem o lado do ego. Isso é fantástico. Versículo 19. Então, Abraão levantou os olhos e eis um carneiro. E Abraão tomou e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Não deixou de ter adoração. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Mas vem o 15. Vem o 15. Então o anjo do Senhor. Essa expressão
designa Cristo. Bradou Abraão pela segunda vez do céu: por mim mesmo jurei. É simples entender isso. Deus vai jurar por quem? Alguém por quem Deus jure. Ele olha e ele diz: não dá para jurar por ninguém, então por mim mesmo eu juro. Diz o Senhor: porquanto fizestes essa ação e não me negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente. Multiplicarei tua semente como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Agora Deus fala a pai e filho. Isso aqui Deus falava só ao pai. Nem a mãe compartilhava isso. Agora é ao pai e ao filho. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Em tua semente serão benditas todas as nações, porquanto obedecestes a minha voz. Eu participei muitas vezes, como filho, de honras que meu pai passou. Muitas honras. Mérito disso, mérito daquilo. O único dia que eu não pude participar foi uma das honras maiores que meu pai teve. Foi cidadão homérico, de mérito disso, de Brasília. Foi o único. A gente olha para o pai da gente e dá um orgulho, sabe? Alguma coisa enche aqui dentro, você olha, você diz: eu quero ser como ele. Eu quero, eu desejo, eu desejo. Eu duvido que teu filho, desde pequeno, ao olhar você colocando a farda, ele não olhe para você e diga: eu quero meu pai, eu quero ter as estrelas que meu pai tem, eu quero. Eu duvido que teu filho, ao te ver se arrumando para ir aos tribunais da vida, não diga: eu quero. Eu cresci vendo meu pai pregar e eu disse: eu quero. Oh Deus, difícil coisa eu queria. Porque não era tão simples. Pai dá orgulho. Pai dá alegria. Dizem que inclusive os filhos do maior bandido de todos os tempos, o que assaltou o trem pagador, contam a história do pai até hoje, dizendo: foi meu pai. Ele passou a perna na inteligência inglesa todinha. Meu pai. Você já imaginou como desceu Isaac naquele dia? Um velho de 100 e poucos anos, já imaginou como desceu Isaac? Isaac desceu, olhando para o pai de forma diferente. Isaac desceu, dizendo: meu Deus, que homem é meu pai. Porque uma coisa é as pessoas falarem de teu pai. Uma coisa é as pessoas dizerem de teu pai. Dizer da honestidade, do trabalho, do serviço. A gente não precisa ser o maior na face da terra. Basta alguém chegar: vem cá, você é filho de fulano de tal. Ó, teu pai é muito gente boa, teu pai é maravilhoso, teu pai é trabalhador, teu pai é isso, teu pai é aquilo. Você não precisa ser o máximo. Você chega em casa de peito aberto e feliz. Mas quando é Deus que ecoa a sua voz dos céus dizendo sobre tuas qualidades, como diria por aí, isso não tem preço, não é? Meu irmão, o que Deus está falando de mim e de ti? O que Deus está falando da gente?
O que Deus diz de mim e de ti para teu filho? Mas pastor, como é que Deus vai falar de mim? Você pode ficar tranquilo. Teu garoto vai crescer. E teu garoto, no dia em que te enterrar, ele vai dizer: eu quero ocupar o espaço do meu pai na igreja. Eu quero servir o cálice. Eu quero limpar banco. Eu quero cantar. Eu quero fazer. Eu quero estar no lugar do meu pai. Sabia disso? O que Deus fala de nós. E por fim, quando Deus de nós falar, nossos filhos vão dizer: era um homem de Deus. Não se preocupe. A vida de um pai é a vida de Abraão. Já leu a vida de Abraão? Altos e baixos, altos e baixos. Mas chega um momento que ele diz: agora não. Agora é estabilidade, agora eu vou parar de mentir. Mas coitado, ele casa com uma mulher que é fantástica fisicamente. A mulher de Abraão era uma pérola, irmãos. Era aquele ser que de longe qualquer homem deseja. E na época de Abraão, como é que se tinham as coisas? Era fácil, o direito, era o direito de apreensão, era autotutela. Eu queria algo, lhe pertencia, eu ia com o meu exército, lhe matava e tomava o que era seu. Simples assim. Não existia Constituição, não existia direitos e garantias fundamentais, não tinha processo, muito menos poder judiciário. Meu amigo, era na pancada. E o que Abraão mentiu, porque Sara era linda. Mas pastor, Abraão não era um rei? Era. Mas um rei não com um exército poderoso como era o de Faraó. E quando ele desceu ao Egito, ele combinou com Sara: diz que tu é minha irmã, que senão vão me matar. Rapaz, viram Sara entrando no Egito, passou a cancela do Egito. Homens malucos por Sara. Uma gatinha de perto de 70 anos. Sentiu quem era Sara? Aos 90 não, 80 e pouco. A galera louca por Sara. Algumas irmãs conversando comigo um dia disseram: eu ainda descubro o elixir de Sara. Sara. Olhe para cá. Abraão chegou um momento da vida que disse: agora é obediência até o final. Obediência, obediência, obediência. E eu vou na obediência até as últimas consequências. Não importa mais nada, importa tão somente a palavra do meu Deus. Disse: eu vou obedecer e acabou. Vive isso. E nos momentos mais difíceis, não só você ouvirá a voz de Deus, teu filho ouvirá a voz de Deus. Vive em submissão, vive em obediência, vive em graça, vive em fé, porque Deus quer se fazer conhecido não somente a ti, mas a teus filhos. A teus filhos. Irmãos, fica a pergunta: o que Deus anda falando de cada pai que aqui está? Que Deus nos dê alegria de simplesmente nossos filhos terem por parte de Deus um testemunho sincero sobre nós. Assim, vivamos em obediência.